Está dentro de mais tempo. E está como presidente do Instituto dos Advogados? Eu não sabia, vim agora pesquisando. Zé Quintos, diretor de Relações Institucionais. Que ótimo. Espero que ele queira doravante. Relações funcionais, né? Relações funcionais. Institucionais. É isso aí. Então, gente, eu quero agradecer. A gente atrasou um pouquinho, né? Já sabem. Eu quero agradecer por ter essa possibilidade de estar aqui começando a conversar com o professor Paulo Aires, filho do também ilustre jurista Aires Fernandino Barreto, não é? Estou aqui com o presidente, Gustavo Ventura, no Instituto de Advogados de Pernambuco, com o diretor de Relações Institucionais, o Eric Castro. Quer dizer, melhor não poderia ser, né, ter essa possibilidade de grupo de pesquisa, política e tributação. Aspectos materiais e processuais é um grupo de pesquisa que foi fundado e registrado no CNPq por volta de 2004. Mas, portanto, eu acredito que seja um dos grupos em tributário registrado no CNPq, talvez o mais antigo aqui de Pernambuco, né? E é isso, a gente vem realizando uma série de encontros para discutir matérias tributárias. E agora, com essa reforma, na Emenda Constitucional 132, de 20 de dezembro de 2023, a gente está fazendo uma série de encontros para falar sobre esse assunto. Existem 2 representantes desses grupos que estão sendo formados pelo Ministério da Fazenda para regulamentar essa emenda constitucional. Acho que cerca de 36 leis complementares estão por vir. E aí a gente convidou o Roberto, né? Roberto Albuquerque, exatamente. Um auditor muito competente, auditor do município, do Recife, porque também essa reforma constitucional trata de questões municipais. Vamos daqui a 15 dias, na próxima quinta-feira, considerando de hoje a 15, né? Novamente tem um outro entrevistado. Enfim, a gente está conversando um bocado sobre uma reforma meio complicada, né, professor? E aí, simplicidade. Normalmente se falava em simplicidade. Essa emenda constitucional 132, ela atende ao requisito da simplificação. E aí eu busco o seguinte, que o professor Paulo é filho, repito, de uma outra pessoa extremamente ilustre na área tributária. Então, estão acompanhando a reforma tributária no Brasil, acho que desde os anos 60, 70. Queria que falasse um pouco sobre isso, por favor. Bom, eu preciso agradecer primeiro essa oportunidade aqui está, esse convite muito gentil. É sempre um prazer, um privilégio debater qualquer tema tributário, trocar ideias. Eu acho que o Brasil precisa exatamente disso, notadamente no momento de reformas e reformas estruturantes, reformas importantes. Mais do que nunca, esse diálogo é fundamental. Só com muita participação dos operadores do direito, da comunidade acadêmica, da iniciativa privada, governo, que a gente vai conseguir chegar dentro do possível a um melhor resultado, considerando a realidade que é bastante desafiadora. E aí eu já volto à simplicidade, mas quero antes resgatar um pouco dessa minha história, né? Eu, desde criança, então, acompanhei sempre muito de perto meu pai, que sempre se dedicou à área tributária. Então, eu cresci vendo nas estantes da minha casa, a Geraldo Taliba, Paulo de Costa Carvalho, Walter Antônio Carrado, José Sotomor Borges, etc. E depois, o destino me permitiu conhecer essas figuras humanas, aí, esses grandes professores de direito tributário. E já com 10, 11 anos de idade, de vez em quando eu acompanhava meu pai, ele ia para congressos discutir tributação nos Estados Unidos, no Canadá, da perspectiva do município. Ele era um funcionário público, foi diretor do ISS, foi diretor do IPTU, e ele contava um pouco do que ele tinha visto de novidade, de interessante, que poderia ser implementado em São Paulo, etc. E sempre ficou para mim muito clara essa noção de que é muito difícil fazer reformas, evoluções na temática tributária, porque ela em si mesma ela é complexa. Eu acompanhei todo o processo de elaboração da PEC 45, da PEC 110, tenho uma razoável proximidade com o pessoal que fundou o CECIF lá, que está por detrás dessa PEC. Eu até brincava hoje pela manhã, nesse evento muito bem organizado aqui pelo Instituto dos Advogados, que na ideia original da reforma, eu vi apresentações em que
só se cortava dispositivo do texto constitucional. Acabou o ISS, acabou o ICMS, acabou o IPI. E parecia realmente que haveria um enxugamento muito grande de texto mesmo da Constituição e que se arrumaria para um sistema efetivamente simples. As negociações, a realidade subjacente evidenciou que tinha muito de sonho naquela perspectiva inicial e a gente sente que o próprio texto da reforma é um texto denso, um texto longo, tem mais dispositivos agora da Constituição em matéria constitucional do que nós tínhamos antes da alteração do sistema, numa lógica de simplificação. A simplificação, uma resposta difícil para a qual não existe uma resposta objetiva, há ou não há. Sobre certos temas, o sistema tende a melhorar, passa a não ter mais que discutir muito fortemente se eu estou diante de um serviço, se eu estou diante de uma mercadoria, a própria lógica do IPI, genericamente considerado, e a legislação do PiscoFins sempre muito intrincada, aparentemente uma legislação nacional que congregue IBS, CBS, gera simplificação, gera certo nível de avanço e a gente passa a ter um sistema mais também compatível com outros ordenamentos jurídicos, mais próximo de outros ordenamentos E, jurídicos. professor, sem querer interromper, mas interrompendo, veja, mas sempre, a reforma tributária sempre se discutiu no Brasil. Mas agora foi feita uma reforma tributária mais ampla, porque emendas constitucionais na área tributária, a Constituição de 88 ocorreram, mas essa foi mais ampla. Na sua perspectiva de uma pessoa tão experiente, né, e vem também de uma família que sempre esteve debruçada sobre o direito tributário, por que agora isso ocorreu? O arcabouço fiscal teria alguma vinculação, essa relação receita-despesa, ou não foi isso? Olha, é uma pergunta difícil de ser respondida. Eu vou responder pela minha intuição. Eu não acredito que a reforma tenha sido aprovada pelos seus atributos. Que agora realmente a gente está diante de um texto que até então não houvera sido formulado, de um estudo que tem realmente méritos que nós não tínhamos visto nos últimos 40 ou 50 anos. Não, acho que a gente falou tanto de reforma tributária que, de um lado, foi se tornando inevitável provar alguma resposta. E no momento que se tornou inevitável provar alguma resposta, há de se reconhecer o pessoal que estruturou essa reforma foi muito competente em termos mercadológicos, discurso de apresentar vantagens, benefícios, etc. Eles conseguiram uma adesão muito forte na imprensa, notadamente, um certo nível do empresariado, e eu acho que nós vamos ter que identificar os problemas dessa resposta, dessa reforma, e mostrar que essa realidade linda, maravilhosa, de só pontos positivos que veio sendo trabalhada muito fortemente na imprensa, no Congresso Nacional, em um certo nível até na academia, ela vai se mostrar diversa no momento da aplicação, da regulamentação e etc. Justiça seja feita, a academia se posicionou majoritariamente contra a reforma, contra essa reforma. Há defensores, inequivocamente, mas pelo menos os congressos que eu tenho assistido nos últimos anos, eu tenho sentido um grupo maior de críticos, notadamente os tributaristas mais tradicionais, aqui fala de Paulo de Trabalho, fala de Wacarrada, Sácio Camão Coelho, Isabel Dersi, para falar de titulares aí de grandes instituições, para o professor Humberto Ávila. Então, eu tenho sentido o professor Heleno Torres, mais críticas do que aplausos. Agora, não foi aprovada e Professor, e aquela ideia? O senhor vai certamente me consertar se eu estiver errado. Acho que foi Rubens Gomes de Souza, mas Geraldo Taliba repetia muito. Imposto bom é imposto velho, algo parecido com isso. E aí, porque a gente está aqui na Justiça Federal. Então, as questões tributárias são muito comuns aqui na Justiça Federal e a Constituição de 88. E a gente ainda tem aí questões de PIS, a gente ainda tem aqui questão de IPI e tal, e são impostos antigos. E essa reforma, ela com a CBS, por exemplo, ela se preocupa, ela tem que se preocupar com o custeio da Seguridade Social, não é? Aposentadoria, pensão, porque às vezes se pensa que o direito tributário é algo distante do povão.
E direito tributário tem muito a ver com o povão. A Justiça Federal, cerca de 70% é matéria previdenciária. Se tem despesa, tem que ter receita. E aí, surgindo um tributo novo, CBS, para fazer essa transição dos tributos que já existem, de custeio à Seguridade Social, o que é que o senhor acha? O senhor confirma ou não confirma? Em que medida o que falava o professor Romeu Gomes de Souza sobre imposto bom, imposto velho, Geraldo Taliba, se não me engano, Olha, também. eu fico feliz com a sua pergunta, porque essa frase eu citei umas 50 vezes nos últimos 5 anos em diversos eventos. E era uma frase que choca o público no primeiro momento, né? Todo mundo querendo reformar, reformar, reformar. Vem alguém aqui e solta uma dessa, imposto bom, imposto velho. Mas o professor Geraldo Taliba falava isso, a Leomar Baleiro também falava isso. De uma fundadora. Então, assim, essa perspectiva de que, poxa, a gente passa 10, 12 anos para saber o que é mercadoria. O que é que sabe? Se mudar tributo, tem que começar do zero. É curioso que um dos autores que apresentou a primeira obra sobre o IBS foi entregar o exemplar para o ministro do Supremo. E ele olhou, falou, ele virou e falou assim, vocês vão me fazer tem que julgar tudo de novo. Que é um pouco isso, né? Nós vamos discutir o que é bem, o que é serviço, o critério do destino, como é que eu resolvo as questões envolvendo o serviço em relação ao destino. Nós tivemos 2 tentativas de leis para resolver essa questão, a 157, lei complementar 157 e a lei complementar 175, e nenhuma das duas teve sucesso. Tivemos a eficácia delas suspeitas pela dificuldade do tema. Temos a experiência europeia, mesmo de outros países em relação ao IVA, que vai nos ajudar, mas não são questões simples de serem resolvidas. Aí eu lhe pergunto, faço 2 perguntas, professor. A primeira, cheia de prazos. Essa emenda constitucional 132, ela é repleta de prazos, né? E não são prazos necessariamente curtos, quer dizer, tem os prazos para substituição dos impostos, enfim, dos impostos por alguns outros atuais, basicamente, né? IPI, ICMS, ISS, não é? PIS, COFINS. Então, existe um prazo razoável, mas também tem um prazo aí de 50 anos, não, professor? Parece que essa relação entre as pessoas políticas é uma relação muito difícil. O professor José Souto Barbosa, eu fui orientando dele no mestrado, né? Ele chegava, você precisa ler as coisas mais significativas. O mais significativo, talvez, em uma reforma tributária seja equilibrar uma federação tão assimétrica como a do Brasil. Então, essa é uma pergunta que lhe faço. Os interesses de um município médio, de um município grande, Recife, São Paulo, parece que não são sempre os interesses, aliás, muitas vezes não são os interesses de municípios menores. E aí, mas a federação não tem por objetivo reequilibrar as pessoas, tornar aquele que é mais fraco menos fraco, né? Isso é possível, reduzir desigualdades, se não produzir igualdade, mas pelo menos reduzir as desigualdades. Então, e outra coisa, o Brasil, aqui na justiça a gente verifica que as leis mudam a cada, sei lá, cada período, prazo de 50 anos, não é muito otimismo não, professor? Haja otimismo. Eu realmente eu fico com os meus alunos, né? Que estava dando aula, primeira aula da graduação, 5º ano. Você precisa tomar uma decisão. O que eu vou falar? Vou falar do sistema velho ou do sistema novo, né? E aí, para justificar por que eu tinha que falar do sistema atual, né? Eu disse, olha, o novo plenamente só em 2033, só que eu fiz que eu tenho direito de fiscalizar os últimos 5 anos, vai até 2037, depois tem 10 anos de discussão, vai a 2047. Eu falei, vocês podem se aposentar só olhando para temas do sistema velho, né? Então, esses prazos me parecem longos. Alguns deles são inexplicáveis para mim, assim, como cidadão brasileiro. A lógica de você fazer uma transição tão longa como essa, em grande parte, foi justificada pelos próprios autores da proposta, como sendo necessária para que algumas empresas que fizeram investimentos ao longo do país pudessem ter o tempo necessário para buscar o capital investido de volta, uma regra de benefício fiscal. Tanta gente vai perder com essa reforma? Será que fazia sentido uma transição tão longa só para que esses empresários não perdessem aí o retorno sobre o seu investimento?
não me parece razoável, me parece que isso vai gerar uma complexidade muito grande, uma dualidade de sistemas operando ao mesmo tempo, e, e esses problemas que são até maiores, né, de equacionamento, de desequilíbrio entre ganhadores e perdedores da reforma. A gente pode olhar na reforma entre ganhadores e perdedores em várias perspectivas. Contribuinte de direito, eu tenho dito que ganhou a indústria, perdeu o prestador de serviço de uma forma muito significativa que esse dado. Em relação aos entes públicos, né, alguns vão sair vencedores, os pequenos municípios tinham uma torcida favorável à reforma e vão ganhar, em certa medida, com ela. Agora, o cidadão está no grande município e esse vai ficar sem recursos necessários para aquela infraestrutura que ele precisa ter, para que a grande cidade seja gerida também. Como é que a gente vai resolver esse problema? Aumentar o IPTU, vão criar taxas, vão aumentar o ITBI, de algum lugar. Faz muito tempo, não é? Um pouco depois da pandemia, ou durante a pandemia, a gente fez um encontro com o professor Vasco Pereira, lá de Portugal, né, que conhece bastante também essa coisa do IVA, e lá já existe há muito tempo. Né? Aí ele dizia para mim, olha, simplificação, neutralidade. Ele dizia, olha, o IVA ele deve ser neutro, ele não pretende fazer justiça. Para ser simples, tem que ser neutro. Né? Tem que cobrar o mesmo IVA de todo mundo. Eu digo, mas professor, não tem aquela história da isonomia, digamos assim, de algum modo tratar diferente, tratar desigualmente ou desiguais na medida da desigualdade? Ele disse, não. Não, não. O IVA, para ser simples, tem que ser neutro. Só que nessa emenda constitucional, parece que o lobby funcionou muito forte. Parece que é normal também que funcione, né? Então, nós não temos uma alíquota, aliás, nem sabemos qual é a alíquota geral. E pode ser tanto maior quanto as alíquotas especiais vierem a atingir mais setores da economia. E aí se fala que a alíquota geral pode ser uma das maiores do mundo, mas nós já temos a tributação sobre bens e consumo, que é uma das maiores do mundo. E aí, a alíquota geral, essas alíquotas específicas, o que é que o senhor pensa disso? O IVA simples, neutro, ou isso não ocorreu nessa emenda? Primeiro, em relação a essa questão da neutralidade. Economicamente, o discurso do professor Vasco Guimarães é incensurável. Os economistas estruturam esse assunto genericamente, como o tema é tratado mundo afora. Eu lembro de ter feito debate na USP com a professora Rita de la Féria, muito antes dela entrar nesse contexto de reforma, o professor alemão Joachim English. Ambos vieram a São Paulo com o vice-professor Heleno Torres. E naquele momento, a Rita tinha uma posição diferente do English, no sentido de dizer, não, IVA para arrecadar, não quero nem saber se o pão francês e o caviar pagam a mesma alíquota, o importante é que o dinheiro entre, depois ele volta para política pública do jeito A, B, C ou D. É uma forma de ver o fenômeno. O professor English não pensava assim, defendeu seletividade, essencialidade, tratamento diferenciado para a cesta básica, e eu colocaria uma outra perspectiva ainda, que é, nós podemos assumir essa lógica econômica, casar com ela e viver feliz o resto da vida, mas, da perspectiva do contribuinte de direito, o cenário não é esse. Há muitas assimetrias. Então, é certo, por exemplo, que o esforço de repassar para o preço a carga tributária para o prestador de serviço seja muito mais significativo do que o industrial. Se eu tenho que repassar no preço 10% ou 30%, o cenário é diferente. Essa visão da perspectiva do contribuinte de direito, ela é juridicamente relevante ou não? A própria emenda, me parece que em várias passagens, ela dá esse relevo para o contribuinte de direito. Então, o sistema fica um pouco... Ele funciona a partir de uma premissa econômica, mas a realidade jurídica dele é outra. Então, se o meu cliente é inadimplente, eu vou ter que achar 30% em algum lugar para passar o erário, porque o erário não quer saber se ele pagou ou não pagou. É mais difícil achar 30 do que 10. É uma simetria, uma situação desigual. Professor, uma certa oportunidade, o Eric falou sobre o IVA dual, não sei se ele lembra, né? E aí, o IVA dual, essa coisa de IBS, CBS, IVA dual já demonstra de algum modo uma grande desconfiança entre as pessoas políticas. Eu fui aluno no doutorado, fui orientando o professor Marcelo Rebelo de Souza. Aí ele falava
um pouco, o professor Marcelo, me desculpe se não era exatamente isso, tá bem? Mas ele falava um pouco sobre o seguinte: em uma federação, digamos, um partido político ganha as eleições na União, presidente da República. Mas outros partidos ganham para governador, outros partidos, no caso do Brasil, para prefeitos, e aí os interesses são muito semelhantes, e aí gera uma grande desconfiança. E aí, o IVA atual, de algum modo, revela um pouco essa desconfiança, embora a legislação possa ser nacional, né? Então, IBS, CBS, e essa história do comitê gestor, fala um pouquinho aí. O comitê gestor vem assustando um pouco as pessoas. Olha, eu queria, primeiro falando do nível dual, lembrar o seguinte: a gente tem a grande maioria das federações que usam IVA tem o Estado Central e os Estados membros, e, portanto, a lógica do dual resolve o problema deles. Não é assim no Brasil. Então, com a figura do município, a gente já tem aqui uma estruturação que briga com não só o cenário brasileiro, mas com a realidade dos últimos 50, 60 anos em matéria de tributação. Os municípios tinham um tributo relevantíssimo para chamar de seu, para administrar, para exercer sua autonomia, e etc., e agora deixam de ter. Então, eu acho que esse é um primeiro aspecto. E me permitindo uma provocação, será que havia possibilidade, será que havia possibilidade de retirar a competência dos estados e municípios? Será que isso não seria cláusula pétrea? Esse é um Isso é tema. uma temática super, porque os entes subnacionais, no Pacto Federativo foi construído, sempre tiveram seus impostos, né? Desde o século XIX, até quando Pernambuco aderiu de alguma maneira ao Império do Brasil, teve a promessa que os impostos serão seus, né? E aí, hoje, se retirou sem ouvir os municípios. Imagina a perda de autonomia tributária de um município como São Paulo, que tem 10% da economia do Brasil, né? Mas, ao mesmo tempo, será que também não foi a solução? Será que essa reforma toda o que a gente via e unanimidade era a falência do sistema que está morto e não enterrado ainda. E um dos problemas do sistema anterior a 132 é que era impossível conviver com 5.600 fiscos. O senhor falou aí do ISS, a questão do destino. Plano de saúde, ou seja, um plano de saúde em São Paulo, tem que saber a alíquota, o prazo de recolhimento aqui em Orocó, é absolutamente impossível. Então, será que também a solução para essa cacofonia dessa federação única que a gente tem com 5.600 participantes, será que a única solução viável do ponto de vista prático da simplicidade também não foi juntar? E eu já estou sendo do contra, viu, professor Hélio? Porque lá no almoço, todo mundo falava uma coisa, eu estou no contrário. Contraditório. Então, será que também a gente não está nesse sentido de... foi um dos motivos da falência. Não dá para... Eu tenho um caso aqui absurdo, a gente passa 3 programas desses conversando dos absurdos de município, cada um com sua legislação. Não precisa nem disso. ICMS, todo mundo conhece também. Então, será que a única solução que dava politicamente, a gente também tem que se lembrar que está numa democracia, né? Tem que compor os interesses de todo mundo. Em 65 e 68 foi mais fácil, porque estava fechado o Congresso também, mas... Então, será que não foi a solução da gente? E é uma visão possível, não negar que esse cenário de muita legislação, cada município podendo criar sua própria regra, é um cenário ruim. Mas, da mesmíssima forma que nós vamos ter, eventualmente, uma lei nacional para o IBS, nós poderíamos ter uma lei nacional para o ICMS e uma lei nacional para o ISS, e, portanto, os 5.000 municípios estariam submetidos à mesma lei, os estados da federação à outra, e essa perda de autonomia não se daria, que um pouco da lógica do simplifica já, da outra reforma, proposta de reforma, que era menos radical e que simplesmente foi ignorada pelo Congresso Nacional, não foi debatida, e ela era melhor vista por parte da doutrina. Mudava menos o sistema, efetivamente. Então, em alguma perspectiva, o meu sentimento forte era de que, para esse grupo que mais não reforma, essa visão, esse sistema não presta, era muito eloquente e não presta em nenhuma medida, eu quero outro totalmente diferente. Quase que eu não aprendi isso aí, deixa eu aprender um novo, porque se eu já desisti, eu não vou aprender mais. Sim, volto a dizer, a gente ganha algumas
vantagens desse novo sistema, como eu falei, essa qualidade de serviço, mercadoria, a existência de uma legislação nacional, isso efetivamente pode melhorar, em grande medida, aí, o nosso ambiente tributário nos próximos anos. O que Mas pode melhorar mesmo, professor. Comitê gestor. Porque isso me sai da cabeça. Quer dizer, comitê gestor tem o quê? 54 membros, alguma coisa assim. 27 para representar os estados, até que combina, 26 estados, mas o Distrito Federal dá 27. Mas a gente tem o quê? 5.550, alguma coisa assim, de municípios. 27 para representar os municípios. Como é que vai ser essa mágica aí? Municípios tão diferentes. Olha, na verdade, no ICRU é o seguinte, não haverá representação. Ou seja, os municípios ficaram absolutamente subrepresentados. Nós temos claramente mais Brasília e menos Brasil. Nós temos esse esgarçamento na nossa federação e aí a possibilidade do tema ser levado ao Poder Judiciário para uma avaliação sobre que nível essa medida é pendente ao sistema federativo, autonomia do município, coisa que vale. Acho até difícil que no atual quadro que o Poder Judiciário entenda nessa conformidade, para dizer que a emenda é inconstitucional. Acho que é uma decisão, é uma avaliação que tem muito argumento respeitável, que deveria ser feita e provavelmente será em algum momento. Agora, eu realmente vejo que não haverá uma boa representação ontem encontrava com o professor Récio Fernandes de Oliveira na USP, ele dizia, eu estou estudando comitê gestor, e é uma das coisas mais complexas que a gente pode imaginar, como ele vai funcionar, como vai ser composto, passa a ser um órgão de muito poder, que eventualmente vai ter a chave do cofre, Sem ter possibilidade popular, né? A pessoa que compõe aquele. Mas eu pergunto, assim, fazendo o que Eric diz, o contraditório, que a gente na justiça trabalha o tempo todo com contraditório. Eu costumo dizer para as pessoas que estão comigo, né, que o contraditório não é só deixar o outro falar, é muito mais escutar o outro. E há uma grande diferença quando a gente entra numa audiência, numa sessão, deixar o outro falar e escutar o outro. E eu te pergunto, olha, mas isso foi aprovado, emenda constitucional, 3/5, 2 vezes em cada uma das casas, Câmara, Senado, não é? E aí, será que esse não é um sistema, digamos, que o brasileiro e o Brasil aceita bem? Será que o direito tributário, eu pergunto o seguinte, será que o direito tributário é do interesse do povo? Será que os tributaristas ou as pessoas que se interessam por tributário, será que elas conseguem ter uma linguagem para conversar com... Quando eu digo povo, até com um aluno mesmo da faculdade, né? Será que se conseguiu isso? Porque as notícias que chegam, eu sei que você pode não confirmar, não tem problema nenhum, é de que tinha um show de Wesley Safadão, aí teve que agilizar a votação por causa do show do cantor, não é? Então, a outra notícia é que às vezes o texto nem chegou às mãos do representante, né? E o representante votou mesmo assim. Então, isso veio do Congresso Nacional, que vai votar em leis complementares, não é? E aí, como foi esse processo? O senhor acompanhou certamente. Como foi esse processo de votação, de aprovação? o assodamento foi Só com absurdo. detalhe, sem nenhum demérito para o cantor. Eu gosto, quer dizer que eu gosto, né? Poderíamos até fazer essa live ao som, se ele autorizar, né? Podia ter sido qualquer banda, né? Exatamente, mas ele é muito bom, assim, pode até fazer uma live com o som dele, se ele autorizar. Não é isso. O que eu digo é que é um assunto que envolve o quê? R$ 1 trilhão, e a gente leva a questão um pouco diferente do Olha, que eu levo. o dado mais emblemático a esse propósito é o seguinte: eu participo de vários grupos de professores de tributário, e uma semana depois da aprovação da reforma, um dos principais professores desse país pedia encarecidamente que alguém lhe enviasse o texto. Não havia texto a ser recebido, ou seja, ninguém tinha o acesso a esse texto. Ou seja, não foi, infelizmente, um processo com a transparência necessária, com o debate necessário. Tantos anos para aprovar uma reforma tributária, é inacreditável que a votação final tenha se dado sob esse horizonte, com essa dificuldade de leitura do texto, com coisas sendo negociadas no instante em que a proposta já estava sendo votada. Uma vez eu ouvi
comentário do exterior, do professor tributário, dizendo, olha, reforma tributária, você tem que pôr todo mundo na sala, faz o texto, não conta para ninguém, sai a prova. Achei aquilo a coisa mais absurda do mundo, mas, em certa medida, foi o que aconteceu no Brasil. Sim. Mas aí eu tenho que perguntar o seguinte. A gente está colocando no passado, mas eu estou colocando essa reforma no gerúndio. Porque essa reforma exige 40 leis complementares. Ela exige leis demais. E a gente tem uma prática no Brasil constitucional, né, ou de falta de efetividade, não é? E, de repente, eu me recordo quando eu estava apresentando a minha dissertação de mestrado, o professor Souto Borges, Glaucio Veiga, dizia, olha, eu gostei da dissertação porque está falando em efetividade. Anos 90. Então, ou existe uma falta de efetividade, ou existe, professor, eu queria que o senhor falasse aqui sobre isso. Se fala muito em ativismo judicial, quer dizer, nos anos 90 se disse, olha, não pode deixar a norma constitucional sem ter eficácia concreta. Teve mandado de junção, uma ação direta de constitucionalidade por omissão, vários institutos processuais que talvez não fossem nem do civil law. Nem sei se há grande diferença atualmente entre civil law e common law, não era da civil law. Pois bem, e aí o judiciário começou a atuar muito à base do que o professor Marcelo Rebelo de Souza falava o seguinte, em acordos dilatórios. Alguns assuntos não têm maioria no Congresso Nacional, na Assembleia da República, onde quer que seja. E como não tem maioria, bota nos termos da lei complementar, bota para depois. Essa emenda constitucional, ela está cheia de acordos dilatórios. Bota para depois. Será que essas leis complementares, elas realmente, pelo menos as principais, elas virão? Ou vai ser uma emenda constitucional muito grande e tal, mas dilatória, sem uma efetividade? E note, porque às vezes, quando não vem a lei, o judiciário, ele, digamos assim, aí é que está, ele substitui o legislador. Isso já foi visto como algo positivo. Mas isso começa a não ser visto como algo tão positivo assim, porque o próprio silêncio do legislador pode significar uma postura do legislativo. A gente não quer legislar sobre isso. Aí vem o judiciário e legisla dentro de uma matéria costumeiramente polêmica. Então, esse é um problema. E parece que isso está até indo um pouquinho adiante. Além do Supremo Tribunal Federal vir desenvolvendo essa tarefa de um legislador ativo, porque legislador negativo antes funcionava. Parece que o próprio CNJ também começa, então o Brasil começa a substituir, através de outras instituições respeitáveis, mas com poder legislativo. Isso não é um pouco perigoso, professor? Eu acho extremamente perigoso. É uma prática que não me atrai. Eu realmente entendo que é preferível seguir a lei pior dos congressos do que do melhor que nós possamos ter no Poder Judiciário, na medida que essas funções são diferentes e deveriam ser exercidas dentro de um critério de razoabilidade por cada uma dessas estruturas de poder. Então, a lógica do ativismo é uma lógica que briga, para a minha noção do Estado Democrático de Direito, com essa perspectiva da eleição, de quem está legitimado pelo voto, por lei, a fazer lei, etc. Eu acho que o papel do Poder Judiciário, até para a sua plena imparcialidade, tem que ser exatamente esse de avaliar o que está certo, está errado, funcional, infuncional, legal, ilegal. E eu não gosto muito dessa perspectiva, nem a do Supremo, nem a do CNJ, bom, eu sei o que é o melhor país, então eu vou encontrar aqui os melhores caminhos, independentemente do que pense ou venha fazer o Congresso Nacional. Acho que isso não é um bom caminho e eu espero que ele não siga. Sim. Professor, imposto seletivo, essa história de um imposto do pecado, queria que explicasse um pouquinho o que é isso. Duas coisas, para o pessoal, que nem sempre o pessoal que assiste, a gente está gravando para o canal do grupo de pesquisa, são professores, são pessoas que estão estudando, graduandos e tal. Então, queria que explicasse um pouco o imposto do pecado, porque às vezes o nome chama a atenção. Que imposto do pecado é esse? Já adotou esse nome, né? Rapaz, e não é só no Brasil, não, viu? Então, mas isso pega, porque talvez seja a questão da linguagem. A gente precisa encontrar uma linguagem que acesse, que provoque o interesse das pessoas. Nem sempre é a linguagem mais tradicional.
pode não ser aquela mais conservadora. Então, eu queria que falasse um pouco imposto do pecado, imposto seletivo, enfim, e quero insistir nessa história do comitê. Que danado de comitê é esse que vai gerir esse IBS? Comitê gestor. O que é isso? De onde veio essa ideia? Queria que falasse um pouco sobre esses 2 pontos. Imposto do pecado, vai haver tributação sobre o quê? É isso, não é verdade? E comitê gestor, professor. A frase antes de falar do imposto seletivo é a seguinte: a gente falava muito sobre justiça tributária, e um dos dogmas dessa reforma é: eu não vou mexer com a carga tributária. A carga tributária sobre o consumo vai continuar igual, o que é um problema, porque ela é altíssima e ela acaba onerando quem tem menos. Então, uma linguagem bem próxima de quem paga diretamente o tributo comprando o pão, o leite, o café, o jornal, esse vai ser onerado mais fortemente, porque nós não estamos mexendo nas escalas de tributação entre o consumo, a renda e a propriedade. Cashback, o terceiro assunto. Que história é essa de cashback, professor? Não, a ideia é uma ideia bonita, né? No sentido de, olha, eu vou receber igual de todo mundo e vou devolver para as classes menos favorecidas, para os consumidores da cesta básica, e que têm poucas condições de financeiras, então eu vou devolver o dinheiro para eles, etc. Faz sentido na planilha, no Excel, no discurso, no PowerPoint, é lindo. Mas na prática envolve entrar um dinheiro nos cofres públicos e retornar para o cidadão. E esse ir e vir, que o senhor Roque Antônio Carrada sempre fala do montinho de areia, né? Se for passar um montinho de areia aqui entre as nossas mãos, provavelmente, na hora que chegar na sua, só terá 3 ou 4 grãos, né? E um pouco disso acontece com o dinheiro que entra nos cofres públicos e tem que voltar para a coletividade. É uma ideia boa, uma ideia interessante, mas eu acho que não vai resolver o problema dessa alta tributação do consumo. Ela deveria ser melhorada com outras perspectivas que não a tributação do consumo. Imposto seletivo. Tem no mundo inteiro. O problema é que aqui no Brasil a gente sempre dá um jeito de largar um pouco aquilo que seria a lógica de um imposto razoável. Você não vai alcançar realmente aquelas situações que geram dano ao meio ambiente, ou dano à saúde, o fumo, o cigarro, o pecado, sob essa perspectiva. Até aí, há uma certa concordância mundial sobre o tema. Aí, na hora de fechar a conta, não está fechando a conta. Então, cria um seletivo sobre a exportação disso ou daquilo. Gente, tributar a exportação é um contrassenso econômico, é algo que assim, um atraso na última instância, por intermédio do imposto seletivo. As lógicas não combinam, então a gente já começa com um puxadinho errado, conceitualmente falando, economicamente falando, e a gente tende a ter a chance de ter no seletivo um IPI com outro nome, que seria desastroso a evidenciar que pouco se muda mesmo com a reforma. Aliás, o próprio IPI não deixa de existir, né? Nós temos um IPI que está vinculado à atuação de empresas na Zona Franca de Manaus, ou seja, se um empresário resolve abrir um novo negócio na Zona Franca de Manaus, vai ter um novo IPI no resto do país. É uma materialidade que vai ser composta pela decisão do empresariado brasileiro. E o comitê gestor, esse problema de muito poder. De onde, professor? O comitê gestor, na sua perspectiva, essa ideia que é uma ideia central da emenda. Essa ideia veio de onde? Comitê gestor, governar através de comitês. O que é isso? Talvez a ideia, assim, uma das razões do comitê gestor seja até uma razão positiva, no sentido de, olha, eu quero entregar um sistema que efetivamente permita, primeiro, a arrecadação, segundo, uma devolução rápida para quem ou está exportando ou tem crédito. Então, o sistema precisa funcionar financeiramente falando, não pode faltar dinheiro no fluxo. E a melhor forma de não faltar dinheiro no fluxo é ter essa arrecadação muito concentrada e esse controle muito preciso. Ou seja, antes que o Estado A, o município B ou a União C predestine o recurso, eu tenho uma lógica de centralização. Então, eu entendo a racionalidade da decisão, mas ela efetivamente concentra muito poder,
tira um papel importantíssimo, deputados, senadores, vereadores, que já se disse aí, tenderão a ter que gastar muito tempo atribuindo nome a ruas e avenidas, e perderam em grande medida muito da relevância do seu papel. E acho que toda essa lógica de concentração de poder é sempre preocupante. E parece que também, e aí é só um achismo meu, no meio um cantinho, que parece que vem essa questão sua pergunta, como é gerência, muito falar. Uma experiência nossa mesmo, brasileira. Eu acho que o Concefaz, os estados sempre gostaram muito ali daquele comitê, daquele clubezinho do Concefaz para o ICMS, para questões dos combustíveis, para questões dos incentivos fiscais. Ficou sempre melhor ali, e a gente já viu na história do Brasil, em relação ao ICMS, o Conselho, o Concefaz, usurpando aí muita competência do Legislativo e do Executivo. Faz, né, sobre esse benefício. Isso, e O próprio Everardo Maciel, pernambucano, secretário da Receita Federal, grande conhecedor de tributação, ele normalmente desafia as pessoas, me acha aí o ato constitutivo do CONFAS. Eu acho que vai ser uma mistura de CONFAS com Receita Federal, entendeu? Aí, deixa eu se antecipar um pouquinho. O CONFAS, ele surgiu em 75, alguma coisa por aí. A gente vivia em um momento político onde se estabelecer a unanimidade era mais simples, porque se existe, digamos assim, se a democracia, você também falou sobre isso, não foi, Gustavo? Se a democracia não está tão forte, você chegar à unanimidade é mais simples. Dentro de uma democracia, admitindo que o Brasil seja uma democracia, é muito mais difícil conseguir esses quóruns mais elevados, qualificados, né? Então, me parece, afora a quantidade de questões judiciais que tem sobre, né, benefícios fiscais. Então. Teve um processo legislativo sobre a composição desse conselho, como seriam o comporte das maiorias, né? E quem analisou a primeira versão e chegou na última versão, claramente tinha um interesse de alguns estados controlarem, e eu acho que foi essa uma das razões que está vendo mera especulação, que São Paulo aderiu mais à reforma. Cara, o quesito população e PIB dava a ele um peso político maior no processo. Quando foi para o Senado disse, não vai ser assim, não. Vou dar um balanço maior. Veja, a partir da premissa que ele dá um balanço, vamos assim dizer, maior, em tese, eu diria, é algo mais positivo. Ou seja, o texto que veio do Senado acabou melhorando em relação ao texto da Câmara, mas, ao mesmo tempo, o texto da Câmara, os estados mais poderosos só aderiram àquele texto, e muito em boa medida pelo controle que se teria do comitê, né? Então, isso, e o professor Paulo lembra bem, eu lembro, isso foi em julho, foi final de junho, foi início de julho. A lei chegou às 7 da noite, na última versão, 7h40 foi aprovada. Que aqueles deputados leram efetivamente aquela lei, né? Então, isso tudo é um processo que, agora no âmbito do processo legislativo, dentro das leis complementares, o que eu fico pensando também é o seguinte, sabe, tantos temas de ICMS ficaram falando postergado, vamos postergar isso agora para 2000 e tanto, depois para 2000 e tanto, créditos que as empresas teriam direito e acabaram sendo sempre postergados. Tenho muita dúvida se do ambiente político que nós teremos no futuro, se for diferente do atual, e sempre ter algum tipo de mudança, se não haverá uma força para eventualmente postergar Hoje de manhã, total ou parcialmente isso. Né? Dizer que nós temos, antes da plena produção de efeitos da reforma, 2033, 2 eleições presidenciais, 2 reformulações do Congresso Nacional. Ou seja, aquele cenário colocado aqui na pergunta anterior de, puxa, talvez isso nem se instale por tamanhas as dificuldades e os temas que dependem de uma decisão subsequente. Esse é um cenário, talvez não seja mais provável hoje, mas é um cenário a ser ponderado. E o senhor fala, para complementar essa questão do comitê gestor, a gente tem essa preocupação do para frente, né, o que virá, mas eu também tenho uma preocupação enorme do que é que vai ficar. A gente tem uma administração pública extremamente engessada. O que vai ser dessas secretarias de finanças municipais, das fazendas estaduais? Não sei se faço uma provocação à live, Everardo Maciel.
Quem vai escrever em dívida ativa o IBS? É a Procuradoria Municipal ou Estadual? Quem é o juiz da Fazenda Estadual que vai julgar? É o da Fazenda Pública Estadual ou é o da Fazenda Pública Para Municipal? piorar a pergunta do Eric, professor, nós temos também uma justiça administrativa no Brasil. Isso. Claro que não é feito em Portugal, não é feito na França, mas nós temos os TITs, Tribunais de Impostos e Taxas, os TATs, Tribunais Administrativos Tributários, não é isso? Então, parece que essa reforma aí coloca o comitê gestor também, de algum modo, substituindo esses... TAT, o nosso Tribunal Administrativo Tributário do Estado, o TIT lá de São Paulo, todos vão deixar de existir e vão ficar dentro do Parece comitê que é gestor, isso. E o CARF continua na Receita Federal. Né? O senhor aqui na Justiça Federal vai... Isso é tão importante. O senhor vai continuar julgando aqui na Justiça Federal agora a CBS, que materialmente é idêntica ao IBS, só que o julgamento judicial vai ser feito lá no Tribunal de Justiça, aqui no TRF. Então vai ter um super poder agora do STJ para unificar a legislação nacional. Então o STJ vai passar o Supremo em relação à questão tributária dessa reforma, porque quem vai fazer a unificação, de fato, é o STJ, né? Quem vai dar o STJ comporta, já não está... Seja, às vezes eu penso, porque eu acho que a idade vai trazendo um certo pessimismo. O STJ já não tem processos demais, né? Tem aquela história, no mínimo 33 ministros e tal, e aí seria um STJ como o Tribunal de Justiça de São Paulo. Quantos desembargadores do Tribunal de Justiça de São Paulo? Eu queria perder as contas. Porque já existe uma certa inflação de processos, né? Essa inflação vai aumentar, ou pior, de repente a gente tem uma legislação nacional, né, CBS, IBS, mas de repente a CBS vai ser julgada pelo Tribunal Regional Federal, o IBS vai ser julgado pelo Tribunal de Justiça, que vão pensar também de maneira... Então fica simplificação, pelo menos processual, nenhuma, né? Eu não sei se está todo mundo acompanhando, mas só lembrando, tem uma justiça, vou chamar assim, judicial, e tem uma justiça administrativa no Mas Brasil. aí eu também volto com a minha primeira provocação inicial. Será que só ter essas duas divergências não é melhor do que ter 5.600 divergências? Porque, em tese, nós tínhamos possibilidade de ter... Tribunais administrativos municipais, Todas as capitais tinham, né? mas não chega a 30, não chega a Colocar 50. 27, pelo menos, das 27 capitais. Será que é melhor dentro do... Certo. Além que vale para as 27 capitais e os 27 estados, e um federal, ou seja, só dois, do que... Você acho que dois já... Eu fico esperando a resposta. Eu não sei, né? Nem essas perguntas ninguém Essas sabe. coisas vão distanciando também um pouco o contribuinte do seu julgador. Total. Né? Isso. E curioso, né? A gente sempre fala de número de processos, contencioso, quantidade, mas o tributo mais questionado no Poder Judiciário brasileiro hoje é o IPTU. Está fora da reforma. 60%, grosso modo, parece que das demandas Mas o IPTU está realmente... Na palestra anterior, se falou um pouco sobre a moeda de troca do IPTU. Então, parece que há uma questão aí há um limite, né? De repente, todos sabem que houve um período que chegou muito aqui na Justiça Federal. O seguinte, o mesmo imóvel, tem uma construtora... Cara, o que acontecia? O mesmo imóvel tinha um valor, eu sei que tem a questão do horário do professor, mas veja que situação interessante, professor. Um mesmo imóvel tinha um valor venal para efeito do IPTU, um outro valor venal, mesmo imóvel, um outro valor venal para efeito do ITBI. Lembrando que ambos municipais, o mesmo município, o mesmo imóvel, um valor para o IPTU, um valor para o ITBI. Bom, aí há quem explique o sentido, vou deixar para o professor, mas o fato é que o mesmo imóvel também, no caso de uma cidade como Recife, terreno de Marinha, crescido de Marinha, com um valor completamente diferente para o serviço patrimônio da União. E com o valor de compra efetivo de contrato completamente diferente. 3 realidades. Quatro, né? Desculpa. 4 e muito distantes. Então, a gente também tem essa... Aí parece que o IPTU, o prefeito tem algum poderzinho a mais, né, em relação a essa emenda, né? Será que esse poder é suficiente? Porque eu ouvi o governador da Bahia dizer o seguinte, olha, eu não tenho muito. O IPVA, que também mexeu um pouco nessa reforma, ainda o cara vai querer andar com automóvel, vai querer ter o IPVA em dia, mas o IPTU fica muito limitado. No máximo, eu posso cobrar 30% do valor venal, embora esteja escrito na lei, valor venal. Porque não tem como pagar, muita inadimplência no IPTU. Então, queria que o senhor falasse um pouco sobre isso. Essa reforma trata do IPTU, trata do ITCMD, não é? Trata do IPVA, não tanto, claro, como trata são bens e consumos. alterações pontuais em relação a esses impostos, né?
progressividade no TCMD, o alcance dos barcos e aeronaves no IPVA, e no IPTU, em termos mais relevantes, essa possibilidade do executivo avaliar o imóvel, que, a meu sentido, e essa era, sou influenciado dessa posição pelo meu pai, é o ato de lançamento, o limite é o valor de mercado. Quanto vale cada um dos imóveis, a autoridade fiscal pode estabelecer, observado desse parâmetro legal, geral e abstrato, que tem que valer para todo mundo. Aí, o Brasil vê muito aquele período de inflação, então, não, até a inflação pode, depois da inflação, acima da inflação não pode. Uma série de discussões que talvez agora, com a reforma, elas deixem de existir. Agora, o IPTU tem um grande limitador, que é político. Se o prefeito carregar na mão, ele não se reelege ou não elege o sucessor dele. Seja pela inadimplência, seja pelo caráter sagrado à população, de aumentos mais relevantes de IPTU, e o fato é que realmente esse imposto tem sido Isso me lembra daquela famosa contribuição de melhoria. Ninguém estabelece o que ninguém quer exigir de ninguém. Apesar de ter um tributo em tese, seria. Não, é um tributo que, assim, ninguém gosta, mas ninguém estudou também para saber se é bom, se é ruim, etc. Mas ninguém gosta. Ninguém gosta, exatamente. Obviamente, talvez porque ele seja um tributo democrático, no sentido de que você precisa apresentar orçamento, precisa ver a área que será objeto a divisão do da cubo, valorização, etc. Professor, também essa emenda traz alguns fundos, né? FCBF, Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional, Compensação Fiscal, FSDE do Amazonas, né? E aí, essa situação de criação de fundos constitucionais, o que é que o senhor pensa? Porque isso sempre existiu, não é? Mas, enfim, continua com toda a força. Eu acho que sempre existiu, acho que nunca deu muito certo, e acho que agora vai dar menos certo ainda. É muito fundo e pouco dinheiro, e eu acho que o futuro é desafiador. Uma vez eu conversei com um deputado que ele disse, não, a gente não consegue alguma coisa para convencer, não, a gente vai criar o fundo, só não diz onde é que vai vir o dinheiro para o fundo, aí o fundo ficam todos vazios e fica tudo na mesma. Então, acho que a lógica continua essa, né? Esse orçamentário você põe, né? Ninguém tem receita mais para nada, tudo comprometido. Como é que vai irrigar esses fundos aí? Mas essa reforma me procurou uma certa simpatia da população. Fiquemos com o ITCMD. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso, porque o que se argumentava era o seguinte: olha, fora do Brasil se cobra muito imposto de transmissão, né? Aí as pessoas terminam. Há casos recentes, né? Eu acho que o dono, um dos principais acionistas, não sei bem da Apple, ele pegou 1% para os filhos, aí depois ele colocou isso em uma fundação, não, o restante, mas se diz, olha, ele fez isso para não pagar um imposto que é muito alto. Aqui no Brasil está crescendo muito, vocês estão advogados, a figura do holding familiar, não é? Então, esse TCMD, será que quando uma pessoa trabalha e verifica que a alíquota está muito alta e aquilo que ela vai produzindo, na verdade, não vai ficar consigo, com os filhos, né? Aquilo vai para o Estado. Será que isso, de alguma maneira, desestimula a pessoa a continuar trabalhando, procurar outros caminhos, planejamento tributário, holdings, não é? E aí, eu tenho notado isso, eu estava participando de uma comissão, Eric sabe disso, uma comissão de ingresso ao mestrado, porque esse nosso grupo está vinculado ao mestrado e ao doutorado da Universidade Católica de Pernambuco. E eu percebi trabalhos falando sobre holding familiar, em que medida uma pessoa poderia pegar todo o seu patrimônio e colocar, digamos, em uma empresa, independente das normas de sucessão. Eu sei que o professor estava marcado até 4 horas, não foi? A gente não vai passar por isso, com certeza. Então, eu queria que falasse um pouco sobre isso, TCMD, holding familiar, não é? Deve ter trabalhado muito sobre isso. Só peço. Terminasse mais 10 minutos efetivamente. Claro. Ele não quer, não vira vinho próprio dessa vez, aí também pegar vinho de carreira. Exatamente, certo, sim. Claro. Não, a lógica não tem PVA, né? Permitiria que eu próprio, né? Não é o caso. Não é o caso. Da próxima vez. Essa é uma questão realmente muito complexa. Assim, existem algumas falas que precisam ser postas com cuidado, no que se refere a comparações, na medida em que, não raro, incidências muito altas no exterior, em outros países, partem um dado valor
também alto, ou seja, a faixa de isenção é grande, maior que a nossa. E aqui, realmente, a gente tem uma alíquota aqui relativamente baixa, e o estado de São Paulo, por exemplo, é 4% hoje, então, para quem tem uma grande fortuna se estabelecer lá e fazer a sucessão, uma holding patrimonial é um excelente negócio. E criar essas holdings é uma forma de planejamento, gera uma série de consequências outras, não tem só notícia boa, tem uma série de riscos, a própria incorporação dos imóveis de capital, tem o risco de TBI, e se a atividade for preponderantemente imobiliária. Então, assim, é algo complexo que não dá para fazer. Eu nunca, acho que cada caso precisa ser estudado, e não é uma coisa que eu recomendo indistintamente, não. Acho até que são poucos os casos que merecem fazer uma holding patrimonial. Agora, se aumentar muito a alíquota, uma vez essa cogitação foi posta, eu conversava com um empresário verdadeiramente muito bem posicionado, e ele dizia o seguinte: Paulo, se for aprovada essa operação, eu já tenho tudo estruturado, eu vou para Londres, eu vou passar 5 anos lá com minha família, no 5º ano eu faço a sucessão com uma tributação muito baixa, e aí eu decido se eu fico lá ou volto ao Brasil. Como diz o Everardo Maciel sempre, né? Existem os paraísos fiscais, porque na outra ponta existem os infernos fiscais. E os sistemas tributários são competitivos. Então, quando você aperta muito a tributação num dado local, a chance de alguém se evadir e buscar uma alternativa, um sistema tributário menos agressivo, é grande. Eu dava aula sobre impostos sobre grandes fortunas na USP ontem, e eu mostrava, não, argentino, uruguaio, o povo argentino, os ricos argentinos indo para o Uruguai por conta do imposto sobre grandes fortunas, os ricos espanhóis indo para Portugal por conta desse mesmo imposto, Noruega, vários países por essa perspectiva. A Suécia cresceu fortemente a tributação, aumentou grandes fortunas, a economia decresceu, resolveu reduzir todos os tributos, a economia melhorou. Então, assim, são coisas que às vezes, tanto que quando eu vou dar aula de imposto sobre grandes fortunas, eu faço 2 perguntas. A primeira é: alguém acha injusto tributar muito quem tem uma grande fortuna? E aí, realmente, a resposta é quase unânime. Raramente tem um aluno que diz: não, já tributou, não precisa tributar de novo. Aí a segunda pergunta é: bom para o Brasil subir esse imposto? Considerando essa competitividade de sistemas, perda de arrecadação, risco do capital sair, menos empreendedorismo. E assim, quando a gente olha o CDE e vê que de 32 países, só 3 continuam com imposto. E o Brasil, 8 de Fernando Henrique, que foi o autor do primeiro projeto de 8 de Fernando Henrique, 8 de Lula, 6 de Dilma, 2 de Temer, 4 de Bolsonaro, mais 2 de Lula. Agora, será que todo mundo que viu esse tema viu errado? Acho até que não. Mas, por exemplo, o imposto sobre grandes fortunas precisava de lei complementar e nunca veio. Então, essa emenda constitucional precisa de várias leis complementares. Talvez nunca venham, mas eu queria, em razão do tempo do professor, dar a cada um de vocês, assim, um tempinho, uma coisa bem resumida mesmo. A emenda está feita. A gente pode discordar, concordar, mas a emenda está feita e está pronta. De repente, assim, poderia citar um ponto que considere assim: olha, um professor universitário tem que chegar perante seus alunos e falar sobre esse aspecto da emenda constitucional 132, de 20 de dezembro de 2023. Esse aspecto tem que tratar um ponto importante, ou 2, enfim, não é nada tão matemático. Queria que cada um professor aqui, né, me dessem essa dica para a gente aqui do grupo de pesquisa. Na minha visão, os temas mais desafiadores é revisitar a competência tributária e a privatividade ou não de cada ente tributante em relação a certos fatos jurídicos tributários. Por exemplo, eu vou poder cobrar IBS na venda de imóvel ou se eu vou poder cobrar o ITBI? Vou poder cobrar IBS em serviços financeiros, neles, e considerando ou englobando ações de câmbio, crédito, títulos e valores imobiliários, ou essas operações só estão sujeitas ao IOF e não podem ser alcançadas pelo IBS. Eu acho que na minha visão, a posição correta é essa.
onde há um exclusivismo, uma privatividade da competência, o IBS não pode entrar. Para entrar, teria que ter revogado o dispositivo que outorga aquela competência. Acho que esse é um desafio grande. Perfeito, professor. E aí, Gustavo? Para mim, a dificuldade é trabalhar os dois sistemas ao mesmo tempo. Como é que as pessoas vão tentar compreender o aumento participativo dentro do sistema das novas normas que começam a vigir com a posição atual e com um conjunto de incertezas em relação ao que vai ser legislado. Então, a gente tem a certeza do que precisa ser legislado, mas não sabe a qualidade dessa legislação, até porque a norma, quem leu essa reforma tributária, percebe claramente o seguinte: em boa medida, é uma reforma financeira também, ela não é só tributária, ela fala muito de financeiro. E muitas vezes, essa questão do financeiro sempre me vem à mente: onde está o orçamento para poder dar efetividade ao que se pretende com essa reforma tributária? Então, eu diria, talvez essa reforma, em alguma medida, ela também traz uma grande revisitação à matéria financeira do país. Perfeito. Eric, os responsáveis, não é, Gustavo? O principal responsável. É pergunta difícil. O senhor é conhecido, professor, por fazer perguntas difíceis, suas provas, mas aqui foram fantásticas e esclarecedoras. Eu sou de fases, eu estou na fase agora que eu estou bem dedicado em relação à não cumulatividade desse IBS-CBS. Né? A gente, olhando no retrovisor, porque foi uma deturpação tão grande que fizeram no princípio da não cumulatividade aqui com o IPI e com o ICMS, que eu estou buscando aí, vendo o que é que existe no resto do mundo, somando com os erros que a gente fez em 55 anos, para ver se a gente consegue, pelo menos, começar num caminho mais tranquilo. Então, meu foco hoje é não cumulatividade em relação ao IBS-CBS. Quero agradecer a questão, professor Paulo, né? Eric, Gustavo. E lembrar, né, gente, que eu já estou até me sinto até chato por isso, é que a gente tem um canal do grupo de pesquisa que é bem anterior à pandemia, onde houve uma implementação da parte online, né? A gente tem um canal com cerca de 300 vídeos. A gente vai colocar essa nossa conversa nesse canal. Se puderem divulgar o canal, eu agradeço, porque tem aquela história, né, professor? Como sabem, quanto mais pessoas estiverem no canal, mais essas nossas conversas serão divulgadas. E a gente mantém não sei se o termo é esse, 3 WhatsApps, também, porque todo dia, a gente é chato, não é, né? Todo dia é uma matéria importante, significativa da área jurídica, não é? Pode ser tributária, constitucional, enfim. Aí a gente sempre posta, na verdade, Isso. agora mesmo a gente está fazendo um resumo dessa emenda constitucional, que é o Roberto. Isso, está muito bom aqui. Está gostando? Então, é isso, fosse uma novelazinha e tal. Então, se puderem divulgar, também eu agradeço tanto o canal, vou passar para vocês, se vocês têm, vou passar. Faremos essa divulgação do Instituto Advogado. Eu agradeço demais. Agradeço demais que façam isso. Parabéns pelo trabalho. Obrigado. E boa viagem, professor. Obrigado. Olha, só peço desculpas aí pelo atropelo, vai chegar atrasado. Maravilha. Foi uma maravilha. Eu fiquei A gente está lá na faculdade, fechamos agora.